Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos começar nossa aula. Hoje nossa aula é sobre função quadrática, também chamada de função polinomial do segundo grau. Vamos lá? A função polinomial do segundo grau, também conhecida como função quadrática, é uma função cujo domínio está nos reais e o contradomínio, ou seja, a sua imagem, também está nos números reais, tá? Ela vai ser sempre definida por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Até por isso ela é chamada de segundo grau, porque o maior expoente da nossa incógnita vai ser o número 2. Além disso, a gente sabe que existe uma condição para que essa função do segundo grau exista e seja realmente do segundo grau. É que esse coeficiente a precisa ser diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, o que acontece? Acontece que esse primeiro termo aqui vai ser inteiro igual a zero. E aí nós vamos ter apenas bx mais c. E aí bx mais c recai numa função do primeiro grau. Como a gente está garantindo que é uma função do segundo grau, então nós temos que garantir, ter como condição de existência do que a seja diferente de zero. O gráfico de uma função do segundo grau é chamado de parábola. Você já deve ter visto muitas parábolas por aí. No nosso dia a dia, a gente encontra parábolas, por exemplo, nas antenas parabólicas. Todas as antenas parabólicas têm um formato de uma parábola, né? Ela possui uma concavidade. Outros lugares que vocês podem ter visto parábola, por exemplo, quando você está assistindo um jogo de futebol e o goleiro cobra um tiro de meta, né? Chuta a bola e a bola sai de um campo, de uma parte do campo e atravessa todo do campo até o outro lado. Esse desenho que a bola faz também é chamado de parábola, tá certo? Existem vários outros lugares que vocês podem encontrar, então, parábolas. As parábolas, elas possuem concavidade. A concavidade é essa abertura aqui que vocês podem perceber no gráfico, ó. Então, no primeiro gráfico, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. E no segundo, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O que isso significa para nós? Quando a concavidade é voltada para cima, quer dizer que o meu coeficiente a, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, olha esse daqui, ele vai ser o quê? Positivo. Então, ó, a positivo, concavidade voltada para cima. Quando o meu a é negativo, a minha parábola possui concavidade voltada para baixo. Todas as funções, elas possuem as raízes, a maioria das funções possui as suas raízes e a gente consegue encontrá-las. No caso de uma função do segundo grau, vocês já vão relembrar, né? Função do segundo grau me lembra uma equação do segundo grau. Então, a gente tem no máximo duas respostas, ou seja, duas raízes. Isso quer dizer que pode existir duas, ou apenas uma, ou então nenhuma raiz, tá? E como que a gente faz para determinar os valores dessas raízes? A gente pode usar vários métodos, aqueles que você já conhece, Bhaskara, some produto, até mesmo se vocês quiserem fazer fatoração, tá bom? As raízes, geometricamente falando, são esses dois pontos onde a minha parábola intersecta o eixo do x, tá? Então, onde ela corta o eixo do x são as raízes. Então, para isso, a gente vai lá e usa um dos métodos. Então, o primeiro método que a gente vai usar e hoje nós vamos relembrar vai ser a fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara faz uso dos coeficientes a, b e c. Então, o coeficiente a é aquele que acompanha o x ao quadrado, o coeficiente b é aquele que acompanha o x e o coeficiente c é o meu termo independente. Vocês podem fazer ou a fórmula direto do x, que ficaria menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, ou então faz separado, faz o delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e depois substitui na minha fórmula do x, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Isso daí fica a critério de vocês. Olha um exemplo, então. Determine os zeros da minha função f de x igual a 2x² menos 3x mais 1. Primeira coisa que eu tenho que definir os coeficientes a, b e c. Então, eu coloquei aqui, ó, o a, que acompanha o x ao quadrado, é o 2. O b, que acompanha o x, é o menos 3. E o c, meu termo independente, é o 1. Agora, a gente vai substituir na fórmula de Bhaskara. Vocês podem fazer o delta separado, se quiserem, tá? Eu fiz junto, isso daí não influencia. Então, olha lá, minha fórmula é menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, ó, menos da fórmula, menos b. O b é o número negativo, é o menos 3. Tenho que colocar entre parênteses, não se esqueça. Mais ou menos a raiz quadrada de quem?
b ao quadrado, ó, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O meu a vale 2 e o meu c vale 1. Sobre 2 vezes a, 2 vezes o 2. O x1 já vou separar mais e menos, tá bom? Então, o x1 vai ficar aqui, ó, menos com menos vai dar mais 3. Resolvendo aqui dentro do parênteses. Base negativa com expoente par, o resultado dá positivo. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. E aqui no denominador, 2 vezes 2, 4. 9 menos 8 nós sabemos que é 1 e a raiz quadrada de 1 vale 1. Logo, terminando o primeiro valor do x, 3 mais 1, 4, que dividido por 4 vai dar 1. Vamos para o segundo valor, x2. Então, vai ficar 3, o que muda? Um era positivo, o outro é negativo, tá? Só troco esse sinal. Então, vai ficar 3 menos a raiz de 1. A raiz de 1 nós sabemos que é 1. 3 menos 1 vai dar 2 e não dá para dividir por 4. Tudo bem, gente, só simplifica. Simplifico por 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2 vai dar 2. Ou seja, os zeros ou as raízes dessa minha função são os números 1 e meio. Agora, um segundo método que nós vamos relembrar é a soma e produto. Como que a gente faz a soma e produto mesmo? Bem, a soma e produto, meninos, vocês têm que lembrar o que é a soma. A soma, a primeira coisa, é somar as raízes. Vocês vão poder representar pela letra S maiúscula ou por x1 mais x2. E a gente tem uma fórmula para ela, que é o quê? Menos b sobre a. E o produto? O produto é uma multiplicação, pode ser representado pela letra P maiúsculo ou x1 vezes x2. E qual que é a fórmula? C sobre a. Então, esse é o meu primeiro passo. Então, o primeiro passo é calcular o valor da soma e calcular o valor do produto. E vocês observam que tanto a soma quanto o produto vai depender do quê? Dos coeficientes a, b e c. Então, isso é fácil de fazer. O que é o segundo passo agora? O segundo passo é fazer uma análise do meu produto. Como assim fazer uma análise? É escrever todas as possibilidades. Então, vamos supor que a gente está pensando no número 15 como produto. Então, a gente escreve as possibilidades para esse produto. Para dar produto 15, multiplicação igual a 15, eu posso multiplicar o 1 e o 15, ou o menos 1 e o menos 15. Eu posso multiplicar o 3 e o 5, ou o menos 3 e o menos 5. Então, vocês vão listar todas as possibilidades do produto. Terminando isso, nós vamos para o terceiro e último passo. O que é o terceiro e último passo? É observar todas as possibilidades que nós acabamos de fazer e fazer um teste com elas. Observando, pensar qual dessas possibilidades dá certo, satisfaz tanto o meu produto quanto a minha soma. Então, eu vou olhar, será que é x1 com esse? Será que é a primeira? Será que é a segunda? Qual possibilidade será que dá certo, tá bom? E aí, vocês vão conseguir encontrar, então, o valor da soma e do produto, inclusive o valor do x1 e do x2. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês. Determine, então, os zeros dessa função. x² menos 10x mais 21 por meio do método da soma e do produto. Então, a primeira coisa que eu preciso, coeficientes. Então, quem é meu coeficiente a, b e c? O a acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada, nós sabemos que é 1. O b acompanha o x, nesse caso é o menos 10. E o C, meu termo independente, que é o 21. Tranquilo até aqui? Agora a gente calcula quem é minha soma, quem é meu produto. Então, ó, tem fórmula, tá? Soma menos B dividido por A, produto C dividido por A. Olha, eu coloquei soma com a letra S e também pode ser x1 mais x2. Então, menos o B. O B é um número negativo, a gente coloca entre parênteses, dividido por A, que é 1. Então, menos com menos vai dar mais, 10 dividido por 1, que é o próprio 10. E o produto x1 vezes o x2? x1 vezes o x2 vai ser C dividido por A. O C vale 21, o A vale 1, 21 dividido por 1 é o próprio 21. Agora, a gente vai listar todas as possibilidades do produto, ó, o segundo passo, tá bom? Quais números que eu tenho, que eu sei, que multiplicados dão 21? Vamos listar cada um deles? O primeiro que eu sei é 1 vezes 21. Mas eu também posso pegar negativo, menos 1 com menos 21, ó, porque menos com menos dá mais, 1 vezes 21 é 21. O que mais? O 3, o 7 e também o menos 3 e o menos 7. Bom, que eu saiba são só esses números inteiros. Então, agora a gente tem que escolher um deles fazendo o teste. De que jeito? Eles têm que satisfazer o produto, beleza, o produto todo mundo satisfaz. Mas também tem que satisfazer minha soma, lembra lá da soma? Ó, a soma é igual a 10, então tem que satisfazer soma 10.
Se eu somar 1 com 21 dá 10? Não, dá 22, né? Se eu somar menos 1 com menos 21, menos 22. Se eu somar 3 e 7, opa, 3 e 7 dá 10. Achamos então nossa possibilidade que vai ser real, que vai dar certo. Aí vamos tentar a última também? Se eu tiver que somar menos 3 com menos 7, vai dar menos 10. Para garantir então que nós achamos de verdade e que o x1 e o x2 vai ser o quê? O 3 e o 7. Tudo bem, pessoal? Quando a gente, então, trabalha com uma função do segundo grau, eu trouxe para vocês todas as possibilidades que podem ocorrer, tá? Então, o que pode ocorrer numa função quadrática ou uma função do segundo grau? Eu posso ter um delta que é positivo, e quando isso acontecer, eu vou ter duas raízes reais. Eu posso ter um delta que é igual a zero. Toda vez que meu delta dá igual a zero, meu x1 é igual ao x2. Então, na verdade, eu tenho uma única raiz real. E, por fim, eu posso ter um delta negativo. Como a gente tem que descobrir a raiz de delta negativo e a gente não sabe calcular, por enquanto, raiz de número negativo, não tem nenhuma raiz real. Só para vocês entenderem graficamente, geometricamente o que aconteceria, olha só. Para o meu delta positivo, quando o meu A é positivo também, então eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima, e aqui está meu x1 e meu x2, ó. Agora, se meu A fosse negativo, o que mudaria? A única coisa que mudaria é a concavidade voltada para baixo, tá? x1 e x2. Agora, quando eu tenho um delta igual a zero, o x1 vai ser igual ao x2, então eu tenho uma única raiz. Geometricamente, é como se a minha parábola apenas tocasse no eixo do x, uma única vez, com a concavidade voltada para cima quando A é maior que zero, ou com a concavidade voltada para baixo quando o meu A é menor do que zero. E quando não tem raiz, será que não tem gráfico? Tem gráfico sim. A única coisa é que meu gráfico não toca no eixo do x. Olha só, então, com a concavidade voltada para cima, quando o meu A é maior do que zero, observa que ele não rela no meu eixo do x. Ou quando o meu A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo, também não rela no meu eixo x, tá? Então, essas são todas as possibilidades, geometricamente falando, das raízes de função do segundo grau. Tudo bem, meninos? Tem umas referências aqui para vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!